Eu visito o Parque Nacional da Serra da Canastra desde criança, né? Eu posso dizer que é o meu lugar predileto no mundo. Em determinado momento eu senti a necessidade de registrar os animais, os bichos que eu via no ambiente natural em que eles viviam, né? Então com isso eu passei a fazer incursões aqui no Parque Nacional da Serra da Canastra, acompanhado dos meus tios. Eu senti um prazer muito grande, uma satisfação imensa em percorrer esses campos, em viver essa paisagem, né? E ao mesmo tempo estar em contato com os animais que aqui viviam. E isso me motivou e me motiva até hoje a fazer esse registro e levar esses registros para o conhecimento das pessoas, né? A própria criação do parque, ela data de 1972, né? O parque completou 50 anos no ano passado. E mesmo depois que o parque foi criado, o entorno que existia ainda era um entorno preservado, né? A gente ainda encontrava facilmente tamanduá, veado, espécies de aves hoje raras no entorno, como o galito, por exemplo. Era super comum encontrar o galito no entorno do parque. Porém, ao longo dos últimos 20 anos, né, e com mais intensidade nos últimos 10 anos, esse entorno foi gradativamente sendo transformado em agricultura, né? Hoje, a gente praticamente não tem mais campo nativo no entorno do Parque Nacional. A área de campo está circunscrita aos limites do parque, né? E essa área de campo natural que a gente tem aqui, um ambiente que a gente, ao primeiro olhar, pode achar que é pobre, que não tem uma grande diversidade, né? Às vezes a pessoa olha e fala, ah, não, é só um pasto limpo, né? Mas no meio desse pasto, né, entre aspas, no meio desse capim, vivem espécies, animais e também vegetais, né, da flora, que são exclusivas desse ambiente, que dependem do campo natural para sobreviver. Então, à medida que a gente retira o campo, né, e coloca um capim exótico, braquiária, por exemplo, aqueles animais que viviam no campo, eles não conseguem se sustentar. E uma extinção é uma coisa muito triste, né? Você pensar que um animal que existiu ali por milhares e milhares de anos, ele não vai mais ser encontrado naquele ambiente, é uma perda, né? É um prejuízo enorme para o planeta, para a humanidade e para todo mundo. A gente poderia citar aves como o galito, como o andarilho, como o caminheiro dourado, todas ameaçadas de extinção em nível global, né, em algum nível de ameaça global, e que existem aqui na Serra da Canastra justamente porque aqui ainda guarda uma área grande de campo natural.
Aqui na canastra existe uma das aves mais raras e ameaçadas do mundo, que é o pato mergulhão, Mergus octocetáceos. Estima-se que no mundo inteiro existam pouco mais de 200 indivíduos dessa espécie, sendo que 80% dessa população está concentrada aqui na região da Serra da Canastra. E por que esse pato escolheu a canastra para viver? Porque ele é um pato exigente quanto ao seu ambiente. Ele precisa de vários elementos para que a manutenção da vida dele seja possível. Ele precisa de ribeirões com água corrente e cristalina, com abundância de lambaris, que é o principal item de alimentação dele. Ele precisa de mata ciliar preservada e ele precisa de locais para ele nidificar, para ele construir seus ninhos. Árvores com oco ou fendas nas rochas onde ele possa construir seu ninho. Então, um ambiente rico em mata ciliar preservada, ele consequentemente também vai ser rico em locais para nidificação. Então, essa combinação de fatores que hoje é encontrada aqui na Serra da Canastra, ela praticamente não existe mais no restante do Brasil e do mundo. Daí a gente percebe a importância desse parque nacional, a importância de um parque que guarda essa configuração ambiental que torna possível a existência do pato mergulhão. Não fosse criado o parque lá nos anos 70, apesar de todas as controvérsias que aconteceram na época de sua criação, mas não fosse esse fato, a gente não teria hoje essa população de pato mergulhão que a gente tem aqui. Por quê? Porque a gente não teria o ambiente que a gente tem aqui exclusivamente por causa do Parque Nacional. Eu acredito que a fotografia ela é uma ferramenta de conservação da natureza. Eu tenho a alegria de ter nascido aqui, e viver aqui, registrar as belezas que existem nesse parque, as riquezas que existem nesse parque, andar por esses chapadões, nadar nessas águas geladas, visitar as cachoeiras, sentir esse vento, esse ar puro que a gente tem aqui no alto da serra. E eu espero que esse parque permaneça assim para as futuras gerações. Nós sabemos que existem pressões diversas, políticas inclusive, para que o parque seja explorado, para que ele perca o status de parque e receba o status de uma unidade de conservação menor, para que isso abra brechas para a sua exploração econômica. Se a gente pensar a longo prazo, o que é melhor para nós? O que é melhor para a natureza? O que é melhor para as pessoas? Será que uma mineradora, com todos os impactos ambientais que ela causa, a despeito do que ela possa trazer, gerar de benefício econômico, mas e o prejuízo que ela deixa a longo prazo? Será que vale a pena?
Será que não é mais interessante a gente ter um turismo que seja sustentável, que mantenha o parque existindo, né, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para gerações futuras, ou a gente deve abrir mão disso? Eu não sei, eu acho que o turismo é mais importante, eu acho que preservar esse lugar é mais importante, eu acho que a gente poder mostrar isso daqui para os nossos filhos, para os nossos netos, e que eles possam mostrar para os filhos e para os netos deles, é uma coisa inestimável, né? Um valor inestimável. A gente sabe que hoje a existência do pato mergulhão na nossa região, ela traz também benefícios econômicos, né? Grande parte do nosso turismo, ele acontece por pessoas que vêm para cá conhecer essa espécie, né? Porque não existe outro lugar no mundo que a pessoa possa visitar para ela ter a oportunidade de ver uma ave como o pato mergulhão. Ela obrigatoriamente precisa visitar a canastra. A partir do momento em que a gente consegue fazer com que mais pessoas conheçam as riquezas que a gente tem aqui e conheçam de uma forma com que elas se encantem, né? Com que elas achem bonito, com que elas achem importante o que tem na Serra da Canastra, as pessoas passam a valorizar mais. E valorizando mais, consequentemente, elas têm o desejo de preservar, têm o desejo de fazer com que outras pessoas também conheçam e dessa forma a natureza só tem a ganhar. A gente precisa refletir sobre isso, né? Precisa saber o que a gente quer para o nosso Parque Nacional da Serra da Canastra. O que é melhor para ele, o que é melhor para a população que vive aqui. Então, nesse sentido, eu espero que a gente tenha o bom senso, né? A sabedoria de manter o parque preservado como ele é hoje, e não só preservado como é hoje, mas cada vez mais preservado, né? Que a gente consiga fazer esse equilíbrio entre desenvolvimento e preservação de forma sustentável, tanto para a natureza quanto para as pessoas que vivem aqui na região.